Olá, pessoal. Hoje também estou muito feliz por estar junto com vocês. Primeiro, vamos abrir as nossas Bíblias em Rute, capítulo 4. Livro de Rute, capítulo 4, a partir do versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgatá-la. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a terra da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e ao povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será seu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estes, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmom, Salmom gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Lemos até o versículo 22. Olá, pessoal. Uma vez eu escutei algo assim. Num deserto, tinha um pai, que estava ali aflito, procurando seu filho perdido no deserto. O pai, para criar o seu filho de uma forma assim, promissora, fez com que seu filho visitasse e viajasse pelo deserto.
Então, o filho, por mais que estivesse viajando ali, ele não conhecia nada sobre o deserto, não sabia ali dos caminhos do deserto. Lógico que tinha um propósito do pai ao fazer o filho, fazer aquela viagem. Mas mesmo tendo dado o tempo do regresso do filho, o filho não havia voltado para casa. Com certeza o filho já estaria sem água, sem alimento, de cansaço, já estaria exausto, sem conseguir andar, num momento muito desesperador. Era um momento muito difícil, cansativo. E o filho pensou, nossa, eu não consigo mais, eu vou morrer aqui. E assim ele desmaia ali no deserto. Desmaiando no deserto, não tinha força ao menos para mexer os seus braços, estava muito cansado, muito doído. Então ele estava ali desmaiado no deserto. E no deserto, quando bate o vento, com areia, aquela areia começa a cobrir a pessoa. Então, soprando aquele vento forte com areia, aquela areia começou a cobrir aquele jovem. E se ele for coberto pela areia, ninguém poderá mais encontrá-lo e irá morrer. Só que, naquele tempo, o pai, em busca do seu filho, junto com o seu irmão, eu acho que, com o tio da criança ali, deve ter pensado, nossa, como iremos achá-lo? Olha, eu vou por aqui, se você achar, você dá um tiro para o alto, E foi naquela época que criaram aqueles sinalizadores, diz a lenda. E ali não tinham como eles acharem, aquela criança, aquele jovem. E o pai, ele criou panfletos, anúncios ali, e ele deve ter produzido centenas de milhares, para poder espalhar pelo deserto. E ele começou a espalhar aquilo pelo deserto, e aqueles panfletos com o vento começaram a voar, e um desses panfletos chegou bem no rosto dessa criança. E já que aquilo ficou assim meio que grudado no rosto dele, ele que estava ali sem força, meio inconsciente, ele sentiu aquilo no rosto, pegou e ele viu aquele panfleto. E naquele panfleto estava escrito assim, era uma mensagem, do pai que estava em busca do filho. Filho, eu irei te achar. Eu vou te achar, filho. Força. O pai vai te encontrar. Então, aquele papel, ficou no rosto, daquela criança, e quando ele leu aquilo, o filho se reanimou, ele ganhou força e novamente começou a caminhar. Só que, de uma forma muito graciosa, o pai descobriu a localização do filho e se encontrou com ele enquanto ele caminhava ali no deserto. E ele ficou muito feliz, naquele sentimento de novamente ter encontrado seu filho. Então, já que no coração do filho foi transmitido o coração do pai, ele ganhou uma força nova. Só por mais que as pessoas não sejam tão corretas, como se sentem quando, descobrem o coração do pai? Nossa, meu pai tem esse coração para mim, É algo grande. Eu também. Em relação ao meu filho, eu acho que eu tenho muitas leis em relação ao meu filho. Um dia meu filho veio conversar comigo. Eu não sei se eu tratei ele com muitas regras, muitas leis,
Ele falou assim, olha pai, tudo que eu falo para você, você fala que não vai poder. E eu falei, mas filho, você nem falou o que você quer e você já está pensando assim. E você não é um ser assim dispensável para mim, você é um ser que eu preciso. Você pode pensar que eu só te dê broncas, mas para mim você é um ser muito especial, sabe? Escute com gratidão. E depois que meu filho aceitou meu coração, nós ficamos muito próximos. E desde então, tivemos essa liberdade de conversar sobre vários assuntos. E eu pude sentir que Deus nos aproximou. Pessoal, as pessoas que vivem por si próprios acreditam que vivem uma vida boa, que será feliz, mas isso é o fruto do conhecimento do bem e do mal mostrado por Satanás. Quando nós seguimos aquilo que é bom aos nossos olhos, a carne, a concupiscência da carne, iremos receber destruição, sofrimento. Parece que se fizermos tudo conforme o nosso querer, livremente, entre aspas, seremos felizes. Mas não é assim. Pessoal, parece que será muito bom se pudermos fazer tudo conforme o nosso querer. Ah, quão bom é se eu puder viver conforme os meus desejos. Mas não é, pessoal. Não é vivermos conforme o nosso querer que nos traz a felicidade. Pelo contrário, Deus tem que nos ajudar em tudo. Deus tem que estar comigo. Então, aquele pensamento que temos, se eu fizer tudo vai dar certo, se eu tentar vai dar certo, mas sinceramente não acontece conforme nós achamos. Aquelas pessoas que sempre estão e vão à frente das coisas, acabam se colidindo com os problemas diretamente. Só nós, seres humanos, não temos nada a não ser fraquezas e problemas. Então, se nos colidirmos com um problema, não temos poder e capacidade para superá-las e vencê-las. Pessoal, Faraó, que é tão poderoso, quando veio a fome, ele não tinha caminhos para poder libertar o seu povo da fome. Então, para ali, Faraó poder receber a bênção, ele tem que entregar aqueles problemas na mão de José, que tem a resolução para aquilo. Só por nós não conhecermos exatamente o coração de Deus, pensamos que se nós nos esforçarmos e dedicarmos a fazer algo, iremos conseguir, mas nem sempre isso acontece. Pelo contrário, caímos em maiores dificuldades. Então, se eu me colido, se eu vou tentar resolver os problemas da minha vida, iremos perder. Seguir aquilo que vem do nosso coração, do nosso desejo, a Bíblia já condenou dizendo que é um castigo, é um fracasso. Não dá certo. Então, a resolução para todos os problemas da nossa vida está em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós temos essa resolução. É por isso que ele é chamado de Salvador. Ele primeiro tomou sobre si os nossos pecados e todos os pesos e fardos da nossa vida. É Ele que toma e carrega por nós. Ele nos dá descanso. Então, pessoal, aí se torna fácil. Mas as pessoas... eu tenho que resolver meu problema, eu tenho que mudar isso. Então, a própria pessoa vai à frente das coisas. Quando nós nos colidimos com os problemas, no final das contas, o que dissemos? Que difícil, não vai dar, isso é cansativo, Dá para ver que as pessoas acabam caindo nisso. Mas, pessoal,
os problemas não devem ser colididos por nós, mas sim por Jesus. O pecado não será resolvido pelas minhas mãos. Quem é que faz, pessoal? É Jesus. É Jesus que com as suas mãos nos resolve, nos livra dos pecados. Se Ele fazer por nós, somos perfeitos eternamente. Mas se nós queremos fazer aquilo, teremos muitos problemas. Se nós fizermos, jamais poderemos sair daquele problema. Não teremos como ter liberdade. Por isso, Jesus tem que se encontrar com esses problemas. Por mais que seja uma pessoa doente, abandonada, se Jesus encontrar com essa vida, vocês são libertos, desses problemas. Se Jesus encontrar, é possível. Se Jesus fizer a sua obra, se Jesus atuar, então é possível. Se nós vemos em 1 Samuel capítulo 30, fala ali sobre aquele jovem em Egito, que era servo dos amalequitas, que foi abandonado. Então, aquele jovem, ele se apresenta dizendo que era servo dos amalequitas. Só, quando Amaleque, eles saquearam Ziclag, roubaram muitas coisas, destruíram as coisas e sequestraram as pessoas. E eles estavam todos felizes porque tiveram sucesso no que haviam feito. E por mais que estavam felizes e se alegrando, se pertence a Amaleque, são pessoas que não têm como escapar do castigo de Deus. Porque Deus, Ele sempre disse, eu pelejarei contra Amaleque. Então, no final, não tem como evitar a destruição e a morte. Porém, esse servo amalequita, esse servo egípcio dos amalequitas, por ter contraído uma doença, ele foi abandonado. Então, pelo fato de ele ter ficado doente, ele deve ter pensado, nossa, nada dá certo na minha vida, depois de tanto tempo sofrendo, agora conseguimos essa vitória, saqueando Ziclag, eu também poderia desfrutar de alguma coisa que roubamos, mas agora estou doente, sabe? Ele ia ficar completamente decepcionado com a vida. Mas ele, que foi perdido, que foi abandonado, se tornou uma condição para ele poder encontrar com Deus. Ele pensou que havia fracassado. Ele pensou que a sua vida não era boa, que nada acontecia na sua vida. Ele estava naquela condição onde iria viver sempre reclamando das suas circunstâncias. Mas pelo fato de ter sido abandonado, por ter ficado doente, por não ser capaz de fazer nada, ele encontrou com os homens de Davi. Então, encontrando os homens de Davi, eles deram uva ali, deu ali água, pão, trataram dele. E ele, recebendo e se alimentando daquelas coisas, ele melhora. Só a nossa vida é assim. Nós éramos seres perdidos, que recebemos a graça perante Deus e alcançamos a bênção. Nós que éramos perdidos. Então, nós que éramos perdidos, recebem a graça. Só que nós, quando entramos nessa situação, olhando com a nossa própria visão, pensamos, fracassei, não deu certo. Mas, para falar a verdade, são essas pessoas que podem se encontrar com Jesus e alcançar a bênção de Deus. Só aquele jovem amalequita, por ter sido abandonado, ele pôde se encontrar com Jesus, pôde se encontrar com os homens de Davi, e a sua vida mudou. E melhorou muito. A sua vida se resolveu. Então, quando eu vejo aquela história, eu fico muito surpreso.
Pessoal, transformou. Eu penso, nossa, para ele com certeza foi algo ruim. Mas quando ele se encontrou com os homens de Davi, a sua vida mudou e melhorou. Ele sentiu que havia fracassado, mas ele havia melhorado muito de vida. Dessa vez, por quase 2 anos, devido à pandemia, o mundo inteiro ficou meio travado. E por causa do corona, principalmente os comerciantes passaram por muita dificuldade. Mas, sabe, aquelas pessoas que não dá certo, não dá certo. Mas tem pessoas que dão certo. Mesmo em dificuldade, eles falam, nossa, ficou melhor. Então eu acho que não são todos que, não dá para generalizar, falando que todos fracassaram. Uma vez perguntamos, tem uma irmã que tem um restaurante, perguntamos como está e as coisas. Ela falou, estamos ganhando dinheiro a ponto de nos mantermos, não temos tantos problemas. Eu vejo que aconteceu muitas coisas por causa do corona. Nessa época de pandemia, Deus, por meio de emissoras, abriu caminhos para que o pastor Park pudesse pregar o evangelho, em todo o mundo. Uau, que incrível isso! Só tantas pessoas que vivem neste mundo. Sabe, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas puderam escutar o evangelho e voltar para Deus. Tudo por causa do quê? Por causa da pandemia. Então, dessa forma, vimos com os nossos olhos, aqui na nossa frente, o evangelho sendo pregado em todo o mundo, naquelas pequenas ilhas da Oceania, também nas aldeias que tem ali, nas florestas africanas, até em pequenas ilhas, para todos os povos, foi aberto esse caminho de poderem escutar o evangelho. Isso é muito incrível. E, pessoal, as pessoas escutaram o evangelho e ficaram muito felizes. O evangelho revive o coração da pessoa que estava em decepção, em desesperança, em tristeza. Quando entra o evangelho, nasce ali dentro uma esperança. Nós podemos ver isso. Então, não podemos falar o corona foi algo ruim, é algo ruim. Pessoal, no nosso caso, temos o World Camp, o CLF, e fazendo os trabalhos, 1 bilhão de pessoas, 22 bilhões de pessoas, assistiram e escutaram a palavra de Deus. É incrível. Então, quando nós pensamos, nossa, que pena, isso não vai ser bom. Não, Deus, Ele tem essa característica de reconquistar, de buscar aquele que está perdido. Isso é incrível. Então, a Bíblia fala, se um animal cair, não finja que não o viu, mas, com certeza, levante-o. Deus, Ele vai atrás, Ele procura, Ele busca. Então, aquele homem que encontrou com os salteadores também, encontrou com os salteadores e, já que estava semi-morto, sabe, os animais poderiam atacá-lo, poderiam tentar comê-lo, mas ele não tinha força para poder ali se esquivar disso. Passou um levita, passou um sacerdote, porém, ele passou de longe.
E naquela situação de desesperança, quem o encontrou? Aquele bom samaritano. O bom samaritano o encontrou. Só pelo fato de ter esse Deus que nos procura é muito gratificante. Muito gratificante. Uma vez, vendo o coração de Davi, que busca ali Mefibosete no livro de Samuel, eu senti, nossa, foi por causa desse coração que eu também recebi graça de Deus. Pessoal, Mefibosete é uma pessoa que, mesmo sendo abandonada, não tinha o que falar. Ainda mais quando ele estava preso àquele pensamento, nossa, se eu aparecer, eu vou ser morto por Davi. Por causa desse medo, desse pensamento, ele vivia escondido em Lodebar ali, da casa de Maquir. Ele era da descendência de Saul, né, inimigo de Davi. Só que tem o coração de Deus ali representado por Davi, que buscou, né, estava procurando por Mefibosete. O coração de Deus procura pessoas como Mefibosete, que, sabe, não tem mais direito, que mesmo sendo abandonado, não tem o que falar. Para fazer o quê? Para dar-lhe toda a graça, todas as condições para poder comer junto à mesa com o rei. É incrível. Então, é Davi que foi até Mefibosete e concedeu a graça. Mefibosete, assim, independente do coração de Davi, ele só com seu pensamento ficava se escondendo. Mas Davi tinha esse coração, estava buscando aqueles que restaram, né, da casa de Saul. Queria ir até eles para conceder-lhe a graça. Pessoal, Deus, ali representado por Davi, foi e o achou e concedeu a graça. E o tratou como se fosse um dos príncipes. E nós podemos ver o coração de Deus que faz isso conosco. Por isso, o nosso Deus, nosso Senhor, só por mais que tenhamos muitas falhas, por mais que eu seja uma pessoa com muitos erros, com muitas falhas, Deus está sempre buscando a nossa vida para nos conceder a sua graça. Tem esse coração de Deus. Isso é o coração de Deus, é a busca de Deus. Se nós vemos no livro de Lucas, fala sobre o filho perdido, também fala sobre aquele dracma perdido, também sobre aquelas ovelhas perdidas. Só quando tem aquele coração de Deus que busca aquela dracma perdida e procura até achar. Uma vez eu escutei que na África, depois da dança da chuva, sempre chove. Eu perguntei, mas como assim? Só ter a dança da chuva que eles chovem? Sim. Por quê? Porque eles dançam até chover. Enquanto não chover, eles não param. Eles ficam dançando até chover. Então, já que eles dançam até chover, sempre que termina a dança, está chovendo, entendeu? Pessoal, tem aqui o coração desse dono buscando a sua dracma perdida. Aquela dracma que parece não ter valor nenhum, algo pequeno, mas ele, ao encontrar aquilo, faz um banquete. Então, o banquete tem mais gastos do que o valor daquela dracma. Então, aqui está dizendo que o coração de Deus que busca a nossa vida não está, sabe, questionando valores, mas sim é o coração de Deus querendo nos achar. Eu quero achar, eu quero resgatar aquilo que eu perdi. Eu quero novamente trazer de volta meu filho perdido. Eu quero novamente trazer todos aqueles que pertencem a Saul, que eu perdi. Então, o coração de Deus que deseja achar
no final, achou aquela dracma. Pessoal, quando Deus, o Pai, né, no caso, procura, espera. Para quê? Porque esse é o coração do Pai. Sua vida espiritual não é algo que nós fazemos, mas é o Pai que faz por nós. Ele está buscando, procurando. Aquele dracma parece não ter valor nenhum, mas o dono procurou. Isso é o coração do dono. O coração do dono está me procurando. Isso é gratificante. Vamos ler uns versículos em Ruth, capítulo 4, e vamos continuar. Ruth 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então, aqui no versículo 1, diz: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Se nós vermos assim os primeiros trechos do livro de Ruth, vemos muitos pontos de dificuldade que ela passou. Mas aquela Ruth, né, que saía para colher espigas, ela era viúva e estava ali simplesmente em busca daquelas espigas que, por regra de Deus, né, tinham que deixar ali por ela ser viúva. Então, se nós assim ilustrarmos a vida de Ruth, se nós desenharmos, fizermos um quadro, sabe, Ruth está ali com um sentimento de achar graça, né, buscando colher aquelas espigas. Mas quando uma pessoa vê aquela forma, vai pensar que, nossa, que pena, que azar dessa mulher. Só que chegando aqui, tem Boaz. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. A partir deste momento, pessoal, quem é que está trabalhando? Boaz começa a trabalhar. O filho pródigo que havia sido perdido, quando voltou para a casa do pai, no momento que ele se encontrou com o pai, pessoal, quem começou a trabalhar? Pessoal, aquele filho só teve que comer e se alegrar ali dentro daquilo que o pai preparou. O pai preparou todas as coisas para ele. O pai, né, deixou tudo pronto para que ele pudesse comer, beber e descansar. Sua vida espiritual não é eu quem devo trabalhar, mas é o Pai que trabalha por nós. O nosso amado Senhor carrega por nós todos os nossos pecados, todo o nosso fardo. Ele que carrega por nós. Ele carrega todo aquele peso dos fardos da nossa vida. Então não somos nós que trabalhamos, mas é o nosso Senhor que trabalha. Deus, Boaz é quem trabalha. Então Boaz, a Bíblia fala que ele era um de nossos resgatadores. E no versículo 3, no capítulo anterior, no capítulo 3, Noemi tinha dito que ele não irá descansar até terminar aquelas coisas ainda hoje. E chegando ali, Boaz subiu à porta da cidade e achou aquele resgatador. Então Boaz, subiu à cidade e assentou-se ali em busca desse resgatador. E aqui fala, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando assim. Naquele momento ele passou. Isso é incrível. Vamos ler também o versículo 8. Capítulo 4, versículo 8.
Disse, pois, o resgatador a Boaz. Vamos ler a partir do versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. No versículo 8, disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Ele fala, então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar para que não prejudique a minha. Pessoal, aquilo que está próximo, as pessoas pensam que é dele. Quando ele pensa que é dele, ele tem aquele propósito de querer cuidar. E quando quem tem esses bens que protege, ele tem essa sensação de que terá prejuízo. E por causa disso, o que ele diz? Não poderei resgatar. Eu não consigo, eu não posso. Então, quem pôde, pegar posse ali daquelas terras? Boaz. Boaz começou a trabalhar e ele chegou a esse ponto. Só, quando nós cremos em Deus e a nossa vida crendo em Deus é uma vida onde nós descansamos e o Senhor trabalha. Quando vemos no livro de Mateus, fala, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. O Senhor trabalha e nós descansamos no trabalho de Deus. Isso é a verdadeira vida de fé. Então, pessoal, pensem. Para nós lavarmos o pecado, não há nada que nós devamos fazer para isso. Nós fazermos. O que há para nós fazermos para a remissão dos pecados? Nem um mínimo, nem um pequeno pecado nós não podemos lavar. Então, esse processo de lavar os pecados não sou eu que devo fazer. Nós descansamos. Quem faz? Assim como Boaz trabalhou aqui, nós descansamos e Deus, Ele planeja e Jesus executa. E na cruz isso já foi feito e nós aceitamos essa verdade. É a salvação de Jesus. É Jesus quem nos purifica dos pecados. Por isso, pessoal, nós somos seres que deveríamos ir para a destruição eterna por causa do pecado. Somos seres que deveríamos ter sido abandonados por Deus por causa do pecado. Mas o Senhor Deus nos resgatou e nos livrou desses pecados. Nós, enganados por Satanás, nós não temos como nos libertar do pecado. O único que pode lavar o pecado é Jesus. Ele veio em forma de carne nessa terra. E Jesus nos resgatou das mãos de Satanás. Só como é que nós poderemos fazer isso? Com que habilidade nós poderemos fazer isso? Ruth descansa. Agora, Boaz é que trabalhou para poder resgatá-la. Dessa mesma forma, nós que havíamos perdido as nossas posses, aquela terra, aquele campo que nos pertencia dentro de Deus. Nós que havíamos perdidos para o pecado, Deus novamente recupera para nós. Ele nos livrou do pecado, Ele nos buscou ali do pecado, Ele nos purificou. Ele nos deu verdadeiro descanso. Jesus Cristo trabalhou, não somos nós. Nesse ponto onde nós descansamos e o Senhor trabalha, tenho muita esperança em Deus. Quando vemos aqui no livro de Colossenses capítulo 1, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos moveu para o reino do Filho do seu amor, ali onde há a remissão e a redenção dos pecados. Só Ele. Quem é Ele? Jesus.
nos tirou ali das trevas, nos tirou ali da área do domínio de Satanás, do pecado, e nos moveu para o reino do Filho do seu amor. Só nós fomos movidos, recebemos a graça. E isso não vem de nós. Pessoal, só em relação ao pecado, nós não podemos fazer o mínimo. Aquele que tenta fazer por si até a morte vai ter pecado no coração. Na nossa igreja, tem uns irmãos mais velhos, mais idosos, e quando eu converso com eles, é verdade, né? Não tem nada, não tem um pingo de... o mínimo que as pessoas possam fazer. Então, se tem algo que eu possa fazer por eles, é mostrar a Jesus Cristo te fez limpo, perfeito. E ainda já que estamos na época da pandemia, os irmãos da terceira idade, escutando as aulas em casa, sentem uma certa limitação, né? Por isso, pelo menos uma vez por semana, não são muitas pessoas, mas eu reúno algumas pessoas e eu decidi fazer uma classe evangélica para a terceira idade. No começo, não tinha muitas pessoas, mas fazendo uma, duas, três, passando um mês fazendo isso, as pessoas começaram a gostar muito. Eu prego o evangelho, mas também conversamos sobre outras coisas e as pessoas gostam muito. Então, os irmãos da terceira idade, eles ficam falando, pastor, temos que voltar agora com o presencial. Quando iremos voltar ao presencial? E aqueles que escutam a palavra, né? Eles falam, nossa, pastor, muito bom. Vamos voltar de novo às aulas. E assim, ultimamente, estamos agora em alerta aqui na Coreia, né, por verdade. Por isso, estamos cautelosos em relação às nossas atividades. Mas eu creio que Deus irá logo, logo resolver para termos essa liberdade. Só nós podemos atuar e fazer qualquer coisa. Nós temos autoridade e poder sobre o coronavírus e sobre o nosso pecado. Não. Mas o Senhor que nos resgata, o Senhor que nos libertou dos pecados, o Senhor que busca a nossa vida, que nos moveu das trevas para o Filho do seu amor. Ele está conosco. Só o nosso pecado ser lavado é por Jesus, é somente por Ele. Se Jesus lavou nossos pecados para sempre, por causa de Jesus, nós somos pessoas limpas. Aqueles que não conhecem essa verdade, aquelas pessoas que buscam por si próprios serem libertas do pecado, são pessoas que estão trabalhando por si próprios. Já que a própria pessoa busca essa perfeição, sempre tenta viver uma vida sem pecar, bondosa. Só que a pessoa, o que ela consegue de fato fazer? Nada. Não consegue fazer nada. É um caminho muito, assim, de dar pena. Então, por sermos incapazes, é que aquele resgatador, pode vir atrás de nós. Dessa forma, Boaz, começou a trabalhar e resolver tudo por Ruth. A remissão dos pecados é o que nós ganhamos. Nós recebemos aquilo que o Senhor Jesus fez. Só o Ruth, como é que ela vai poder, de alguma forma, resgatar aquele terreno? Por quê? Quem pode fazer isso é o resgatador, unicamente Ele. Ele quem fez e ela pôde desfrutar pela graça. Só a salvação é o que nós ganhamos.
Não é um mérito do trabalho nosso. Por isso a Bíblia fala que é um dom, é um presente de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça, é pela graça que Jesus nos concedeu, pelo trabalho, pela graça do trabalho da sua obra, pela fé nisso é que nós recebemos a salvação. Jesus Cristo nos remiu, dos pecados, nós alcançamos, obtivemos essa graça. Então, a salvação que recebemos, a Bíblia deixa bem claro, não é de vós, não vem de vós. Ou seja, não foi o nosso esforço, não foi por eu ter vivido uma vida dedicada, perfeita. A Bíblia fala, não foi por vós, não foi de vós. A salvação foi nos entregue de presente pelo Salvador. Não somos nós que fazemos, mas é o Salvador quem nos salva, nos resgata. Por isso a Bíblia fala, não vem de vós, e como diz aqui, é dom de Deus. É dom de Deus. Nós recebemos o presente da graça de Deus. Se for um presente, não é algo que eu produzi. Nós recebemos daquele que nos deu o presente. Quem foi o que nos deu esse presente? Jesus. Jesus nos deu o presente da justiça. Ele nos deu aquele presente de nos libertar do pecado. Ele nos salvou daquela morte do pecado. Nós que deveríamos ter a nossa vida ali abandonada por causa do pecado. Jesus Cristo nos resgatou. Por causa de Jesus, temos alegria, temos felicidade, porque Ele veio em busca de nós. Uma coisa que me dá muita gratidão perante Deus é que realmente eu era uma pessoa muito desinteressada em Deus. Mas em 1984, naquela época, em Ulsan, eu estava trabalhando no meu emprego e no meu coração tinham muitas questões que não se resolviam. Naquela época, o pastor veio de encontro à minha vida e ele perguntou, você tem algum propósito na vida? Pessoal, a gente não tem um propósito na vida, não tinha algo especial, só sobrevivia, comendo. E ele disse para mim, mas eu tenho um motivo de viver, e eu fiquei muito surpreso com aquilo. Eu falei, eu só vivo. Aí eu estava assim, trabalhando, dedicado ali, mas ele disse, não, eu tenho um propósito de vida. E qual que é o propósito de vida dele? Eu não tenho um propósito de vida. Qual que é o motivo de vida do Senhor? E ele falou, o senhor quer escutar mesmo? Eu falei, claro. E naquele dia eu escutei o Evangelho. Escutando o Evangelho, eu escutei que Jesus Cristo havia me purificado, me lavado perfeitamente dos pecados. E por causa de Jesus, eu havia sido justificado. Escutei esse Evangelho. E quando escutei esse Evangelho, de que os meus pecados haviam sido lavados, ele me perguntou, então, você tem pecado ou não? E depois que eu escutei que Jesus Cristo lavou meus pecados, como é que eu posso dizer que tenho pecado ainda? É certo dizer que eu não tenho. E ele falou, isso, tá certo. Deus lavou seus pecados. Naquele dia eu descobri isso. Desde então, eu tenho muita gratidão perante Deus, porque Deus permitiu essa bênção, essa graça de poder continuar na igreja recebendo condução. Não é mérito meu. As pessoas pensam, eu devo viver uma vida correta, eu devo ser bondoso, eu devo ser limpo, eu devo me purificar.
Essas pessoas são pessoas que seguem as suas obras. Não há ninguém na Bíblia, não há ninguém que possa alcançar a justificação, a salvação pelas obras. A Bíblia fala, não há ninguém que será justificado pelas obras. Pelas obras da lei, é impossível. Por isso que Deus, Ele já decretou, isso é impossível por você. Então não confie em si próprio. Não é algo para você fazer. Só quem é que faz por nós? Assim como Boaz fez por Ruth, é Jesus quem faz por mim. Nos dá a salvação. A salvação, né, a remissão dos pecados, é a mesma coisa, né? Ele nos justifica, Ele nos permite a sua graça, Ele nos liberta do pecado. Tudo isso quem fez foi Jesus. Não sou eu. As pessoas são enganadas muito facilmente por Satanás num ponto, que é achar que devem buscar a salvação pelo seu mérito, por viver uma vida correta, por serem limpos. Pessoal, não tem ninguém capaz disso a não ser Jesus. Então, Deus, já que sabe que jamais poderemos pelas nossas obras não pecar e conseguir ser justificado, Ele planejou por nós. O que Ele fez? Ele colocou sobre Jesus todos os nossos pecados. Ele fez cair sobre Jesus todos os nossos pecados. Só assim como a maldição de Jacó. O que Rebeca disse? Caia sobre mim. Dessa mesma forma, todos os nossos pecados caíram sobre Jesus. Todos. Desde quando eu nasci até a minha morte. Todas as fraquezas, as necessidades da vida. Tudo a Bíblia fala que caiu sobre Jesus. Ele tomou para si, Ele se responsabilizou. Se Jesus se responsabilizou, se Ele fez perfeitamente. Por isso, a Bíblia fala, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Pessoal, se nós entrarmos dentro daquela área que tem o dom de Deus, ali tem a justiça de Deus, tem a salvação de Deus, a remissão dos pecados, tem todas as condições necessárias para vivermos a nossa vida. Por isso a Bíblia fala que nós tivemos ali a salvação para receber a bênção, também a sabedoria para termos aceito a salvação. Tudo estava ali dentro de Jesus. É Ele que resolveu os nossos problemas, é Ele que é suficiente para poder resolver todos os problemas. Então, dentro do dom de Deus, dentro do presente de Deus, isso é algo muito simples. Eu recebo aquilo que Jesus Cristo fez, mas quando nós queremos nos colocar à frente disso e queremos demonstrar o que nós fazemos, a nossa justiça, o nosso trabalho, isso que dificulta. É Jesus quem fez. O Senhor Jesus nos aperfeiçoou e nos deu como um dom, o presente da salvação. Eu recebi esse presente em 1984. E depois que eu vi, era realmente algo muito precioso. Naquela época eu não sabia, mas foi algo incrível que transformou completamente a minha vida. Foi a graça de Deus que me transformou de um ser das trevas para um ser na luz, no amor de Deus. Me tirou da terra para poder ver o mundo de Deus. Só isso é um verdadeiro presente. Então, pessoal, vocês também recebam esse presente de Deus. Talvez quando tivemos o World Camp, tivemos nosso evento, e eles deram um presente, uma sacola de presente assim para os participantes. E quando abriram aquele saco que era grande, tinha lá pasta de dente. Sabe o que tinha ali dentro também?
café, sabe aquelas cápsulas, né, de café? Eu nem sei se é cápsula mesmo que chamam, mas também deram um saco de café assim. Colocaram muitas coisas e fizeram, né, o saco, né, e distribuíram para aquelas pessoas que participaram do evento. Foi um presente. Só dentro do presente que Jesus nos deu, o que tem? Tem a justiça de Deus. Tem a santidade de Deus. Tem a redenção que Deus nos deu. Por isso, por causa de Jesus, recebemos a salvação. Por causa de Jesus, somos felizes. Por causa de Jesus, podemos agradecer a Deus. Alcançamos essa graça. Então, pensando nesse Deus, nesse Jesus que foi em busca do meu espírito que estava perdido, desse Jesus que resgatou o meu espírito que estava perdido, como o coração daquele Senhor que se alegrou em achar a sua dracma perdida, também aquele servo amalequita, né, que foi encontrado, aquela bela história. Só como a história, né, do filho pródigo, que achou o pai que novamente encontrou o seu filho. Essas histórias mostram o coração de Deus e nos traz muita gratidão. Vamos voltar novamente para Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, vamos ver. Versículo 18. São estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab. A Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aqui fala sobre, né, as gerações de Pérez. Que fala, são estas, pois, as gerações de Pérez. Depois, né, de as pessoas nascerem, chegou até Davi, que deu continuidade à linhagem de Jesus Cristo, né, até chegar ao nascimento de Jesus Cristo. Aqui também cita, né, a prostituta Raabe. Quando vemos nesse texto que nós lemos aqui, falando sobre a genealogia de Pérez, no versículo 20, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou quem? Boaz. Salmão. Só a prostituta Raabe se encontrou com Salmão. E quem eles geraram? Né? Boaz. E após Boaz, Boaz gerou Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Então, Noemi, Ruth, depois que foi tomada como esposa por Boaz, né, chegou até Obed. Então, o filho ali que eles tiveram foi chamado de Obed, e vemos que foi parte da genealogia de Jesus. Só esse é o mundo de Jesus. Quando vemos no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, aqui na Bíblia, né, aquele capítulo começa assim, eu vou abrir aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1.
Aqui fala sobre a genealogia de Jesus, né? Abraão gerou a Isaac. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui fala livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pessoal, o mundo de Jesus. Ruth era uma mulher moabita, era uma estrangeira, mas ela se encontrou com Boaz, teve Obed e recebeu essa grande graça de fazer parte da genealogia de Jesus. Isso é o mundo de Jesus. Ela foi utilizada para o nascimento de Jesus. Entrar nessa genealogia é algo surpreendente. Nós também, como Ruth, somos pessoas assim estrangeiras a Deus, né? Mas encontramos com Jesus e recebemos a grande graça de termos nosso nome escrito no livro da vida. E nós temos essa verdadeira esperança e gratidão a Deus. Muito obrigado. Eu termino a pregação aqui hoje. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos. Quando pensamos no coração do Senhor, que vai atrás dos que estão perdidos, temos muita gratidão. Senhor, enquanto Ruth vivia aquela vida buscando espigas, quando vemos aquela vida, vimos que Boaz começou a trabalhar por ela e concedeu-lhe a graça de recuperar tudo o que ela havia perdido. Senhor, por causa de Jesus, nós também alcançamos tamanha graça, recebemos o teu presente da salvação. Te agradecemos. Nós recebemos a imensa graça do Senhor, por isso, como Ruth, que pôde pertencer à genealogia de Jesus, nós também tivemos nosso nome inscrito no reino celestial, no livro da vida, e por isso te agradecemos. Agradecemos e glorificamos ao Senhor que está trabalhando na nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.